minha torcida gloriosa, uma boa tarde para você que está chegando aqui agora no nosso canal. Vamos acompanhar aqui as últimas notícias aí do nosso glorioso Botafogo, que irá encarar o Ceará no estádio Newton Santos. O famoso tapetinho aí vem trazendo a possível última partida de Igor Jesus aí com a camisa do glorioso. Já terá a possibilidade aí nosso grande craque da camisa 39 aí. Só lembrando aqui, quem canal aí não acompanha o canal, se inscreve, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí. Coloquei aqui para vocês os novos reforços que estão chegando aí no Botafogo. Promete trazer melhorias para o nosso elenco. Beleza? Vamos acompanhar aqui com SBT Rio e Fernandinha, uma botafoguense de respeito, tem aí trazendo as informações do nosso fogão do dia de hoje. Exato. E vamos fazer o do Igor Jesus, Lucas Pedrosa. Eu acho que ele, saindo ou não, ele já é um ídolo do Botafogo. Se sair, vai ter uma trajetória, digamos assim, de praticamente um ano, onde ele conseguiu ganhar os principais títulos da história do Botafogo, um Campeonato Brasileiro depois de tanto tempo e principalmente uma Libertadores, em que ele foi decisivo, em que ele foi uma peça espetacular para a equipe do Arthur Jorge. Aí entra em 2025, Botafogo se desmancha, Botafogo tem problemas, Botafogo fica 3 meses sem técnico e o Igor Jesus continua jogando bola, o Igor Jesus continua sendo o atleta dedicado e eficiente que ele é. Então, repito, para mim, o Igor Jesus sai do Botafogo hoje, saindo ou não, o que é mais provável que ele saia, como ídolo do Botafogo e que merece toda a reverência possível da torcida. É o nosso labrador alvinegro, já te falei. Eu não conheço um torcedor do Botafogo que não goste do Igor Jesus. Agora, Vene, para esse jogo de hoje, muita gente não lembra. O Savarino não tá, né? Porque tá lá na seleção da Venezuela. E tem alguns outros desfalques pro Botafogo. Léo Link, que machucou naquele jogo, né, contra o Capital. O Bastos, que segue fora. O Cuiabano também ainda não joga. Marçal, Matheus Martins e Jefinho. De resto, o Botafogo à disposição. Lembrando que no último jogo, o Savarino, né, contra o Santos, jogou. Quem será que deve substituir Savarino, ou Vene Casagrande? Eu talvez botaria o Santi, né? Um jogador que chegou com status de... Enfim, jogador que custou muito alto para os cofres do Botafogo, chegou com status de titular. Eu acho que ele deve ser utilizado, ele precisa ser utilizado para ganhar minutagem, até mesmo pensando na Copa do Mundo de Clubes, né? Que é daqui a alguns dias. Chegou o momento, chegou o grande momento. Então não tem mais como você se preparar. Fazendo uma analogia rápida, é igual vestibular. Chegou um determinado momento que pronto, tudo que você tinha que fazer, estudar sobre os adversários, colocar os seus atletas, já deveria ter sido feito. Então eu acho que o Santi deve ser o substituto do Savarino. Óbvio que nesse momento não vai ser a altura, porque o Savarino está vivendo um grande momento com a camisa do Botafogo e o Santi ainda está em busca da sua melhor versão. Mas diante de vários desfalques, não tem muito o que o técnico fazer, é colocar o Santi. Você tem um bom ponto, sabe por quê, Vene? Porque o que estava sendo utilizado era o Cuiabano numa dupla ali, exatamente, numa dobradinha por isso ali, que eu não citei, né, com o Alex Telles. O Cuiabano não está jogando. E aí você tira o Savarino, você pode voltar a botar o Arthur para flutuar por ali, como ele estava fazendo até o Savarino voltar, e o Arthur estava indo muito bem. E não tem o Jefinho também, como você mencionou, que era um jogador que estava entrando. E o Santi, como você falou, ô Vene, o Santi jogou contra o Capital bem demais e entrou bem contra o Santos. Inclusive, muita gente ficou em dúvida se o gol foi do Santi ou se o gol foi do Arthur. Então, acho que dá para fazer... tem uma mobilidade ali, traz o Arthur para cá e deixa ele mais solto. E bota o Santos por ali no lugar do Cuiabano. Uma boa opção aí que traz o Vene Casagrande, o Pedrosa. Concordo, principalmente porque é um jogador que é inteligente, tem movimentação, tem o drible também e tá passando ainda pelo período de adaptação. Então, uma partida em casa, diante do Ceará, que é uma equipe que está até surpreendendo no Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo Léo Condé. É um jogo que vai ser muito difícil para o Botafogo, mas assim como eu falei em relação ao Santos, eu vou falar novamente em relação ao Ceará. O Botafogo hoje é uma equipe organizada o suficiente para ser o favorito dessa partida. Jogando com o Santos, com o Arthur, com o Igor Jesus, com outros jogadores que vêm formando essa espinha dorsal da equipe do Renato Paiva, o Botafogo, com a força da sua torcida também, novamente tem condições de conseguir os 3 pontos e ir para a parada. Nesse caso, do Botafogo não vai parar, ir para a Copa do Mundo de Clubes em situação bem tranquila dentro do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que vem engrenando na temporada, sem dúvida alguma. Aquele momento de crise, de instabilidade, vem passando no Botafogo e isso não tem acontecido.
Então acho que o Renato Paiva vai usar esse jogo para se despedir de forma muito positiva da sua torcida e viajar para os Estados Unidos. Muito bem, e ontem eu fiquei muito feliz, porque eu não tô só dando tchau, não. Eu dei um oi ontem. O Botafogo anunciou oficialmente a contratação do meia argentino Álvaro Montoro. Tá aí, esse foi o vídeo, ele foi adquirido... Ó, vamos ver o vídeo do que o Botafogo publicou. I'm so excited to welcome you to the Botafogo family. I've seen your games, I've watched your film. You have exactly what we're looking for. It's going to be so much fun. You are one of the chosen, and I'm so happy you're joining us. Deixa a música, careca. É do vídeo. A gente pode deixar, né, ou não? Traz, por favor, Alex, meu leque. Esse meu leque. Obrigada, Alex. Olha agora. Eu tô animada. Pedrosa falou: Fernanda, não quero ver você comparando ele com ninguém. Então eu não vou comparar, tá? Mas eu tô feliz, que eu só tava com o negócio de pode ir embora, não sei quem, vai embora, não sei quem, eu já tava ficando chateada. Aí eu fico fazendo meus vídeos de despedida chorando, mas aí fiquei feliz, tá aí. Montoro é oficialmente, isso é oficial. Então o Botafogo já publicou que o jogador é do Fogão, eu tô feliz. Fala um pouco desse jogador, Lucas Pedrosa. Camisa 10 do Vélez, um atleta que vem atuando até um pouco mais por fora na ponta esquerda do que por dentro, mas tem total capacidade também para atuar por dentro, muita habilidade, o 1 contra 1 dele é impressionante. É um garoto que usa muito também a parte externa do pé, ou seja, consegue fazer assistências de 3 dedos, consegue fazer assistências para fora. Enfim, é um jogador que realmente é um dos grandes talentos aí do Vélez, e quando a gente fala sobre comparação, é por conta do Thiago Almada também ter sido revelado no Vélez e ter chegado ao Botafogo. Mudança de direção muito interessante, é um garoto especial, é assim que eu posso trazer para vocês. Claro que não é um jogador pronto, claro que ainda vai precisar se adaptar ao futebol brasileiro, que eu considero um pouco mais forte do que o futebol argentino, mas sem dúvida alguma o Botafogo faz uma contratação excelente desse garoto. Muito bem, tá aí o vídeo. Você queria falar alguma coisa do Igor Jesus? Informação importante. Alô, torcedores do Botafogo, vocês podem fazer a despedida para hoje mesmo. Porque, de fato, o empresário dele acabou de confirmar. Tô chegando ao hotel para assinar o contrato com o Nottingham Forest. Vai assinar hoje. Vai assinar hoje. Segundo o empresário dele. Não me abandone, por favor, pois sem você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Tem como você me dar o local? E se eu Não, rasgar o contrato? O que é porque eu não acontece? perguntei. E se eu rasgar? O contrato é digital, né? Porque, teoricamente, se ele fosse assinar físico, ele teria que viajar lá para o Nottingham Forest e se apresentar ao clube. E se eu quebrar o hotel? Não vai adiantar de nada, Se eu Fernandinho. pegar o celular desse homem e jogar no chão? Eu acho mais fácil você dar um abraço nele aí quando você encontrá-lo lá no estádio, agradecer pelos serviços prestados e desejar boa sorte. É isso. Sempre o nós, o 99, é sempre uma despedida mais dolorosa. Isso é pra igual mim. filho. Você cria pro mundo, entendeu? Uma hora ele tem que voar, ué. Não tem jeito.